Todos os dias a gente precisa lidar basicamente com duas coisas, ou com pessoas ou com situações. Já avaliou como que sua vida é assim, a minha é assim, de todas as pessoas são assim? Ou nós estamos lidando com pessoas nos nossos relacionamentos, ou a gente está lidando com alguma situação na qual nós precisamos ter alguma ação, tomar alguma decisão ou não. Basicamente, a vida ela se resume a essas duas categorias. O ponto em questão é que normalmente nós permitimos que as pessoas e as situações influenciem o nosso interior. Ou seja, ao lidar com as pessoas, e dependendo do que elas vão falar, ou do que elas vão fazer, ou da forma como elas vão agir, pode ser que isso nos afete, e não raro nos afeta, de maneira interior, seja positivamente, mas principalmente de maneira negativa. Temos a tendência a permitir que o comportamento e a fala de outras pessoas nos afetem e criem sensações de mal-estar, de ira, muitas vezes de nervosismo, de irritação, de estresse no nosso interior. E o mesmo se dá com as circunstâncias, que não necessariamente envolve outras pessoas, mas alguma dificuldade que você está lidando no dia a dia, que pode ser uma dificuldade financeira, pode ser alguma dificuldade de doença, ou qualquer outra dificuldade que você esteja enfrentando, que se caracteriza como uma situação e que também te afeta, ou eventualmente também me afeta interiormente e também de maneiras negativas. Fato é que o nosso padrão, o padrão do ser humano, é permitir que as circunstâncias do externo, aquilo que acontece fora de nós, de alguma maneira mexa com o nosso estado de espírito ou com o nosso estado emocional. E muitas vezes ou ficamos muito alegres ou felizes por algo que aconteceu fora e trazemos essa felicidade para dentro, mas na grande maioria das vezes nós ficamos de alguma maneira abalados, tristes, deprimidos, ansiosos, frustrados e ressentidos a partir das circunstâncias do externo. Ou seja, o externo ele tem poder de influência sobre mim e sobre você. Esse é o padrão onde 99% das pessoas, se não mais, vivem, né? Então nós podemos dizer que quando nós vivemos nesse estado, nós somos refém do externo. Ou seja, é o exterior, a nossa condição de vida, aquilo que compõe a nossa vida, que fica ditando o ritmo do que acontece dentro da gente. Então, se estamos felizes é porque algo no externo aconteceu. Se estamos tristes e chateados é porque algo no externo aconteceu. Agora, apesar desse ser o padrão da grande maioria das pessoas, esse não deveria ser a forma mais eficaz de se viver, porque quando nós entregamos o direito do que está acontecendo dentro de nós ao que está acontecendo fora de nós, nós perdemos a liberdade. Porque o tempo todo estão acontecendo coisas e nós não temos controle sobre o comportamento das outras pessoas. Então as outras pessoas, eventualmente, elas vão dizer coisas que não deveriam dizer e vão fazer coisas que não deveriam fazer. Seja na camada dos governos, da política, do judiciário, dos relacionamentos dos seus amigos, ou talvez dentro da sua família, mais especificamente dentro da sua casa. Então nós não temos controle sobre o comportamento e sobre a forma de falar das pessoas. Então elas têm o direito de falar e agir da forma como elas querem. Só que como nós não temos controle sobre isso, e eventualmente elas vão agir de maneira que nós julgamos que não deveria ser agido, ou que elas não deveriam agir de determinada maneira, nós vamos acabar nos abalando com esse tipo de comportamento. Então essa não é uma forma inteligente de se viver, porque nós entregamos nas mãos das pessoas a capacidade de ditar o que está acontecendo dentro de nós. E olha que forma estranha e muitas vezes com muita falta de sabedoria de se viver, que é você entregar o seu estado emocional, o seu estado de espírito na mão de outra pessoa, seja ela quem for. Pode ser o seu filho, pode ser o seu cônjuge, pode ser um amigo, pode ser um chefe no trabalho, pode ser um vizinho, pode ser quem for. Porque quando você entrega na mão de outra pessoa o direito
de dizer o que está acontecendo dentro de você e o que irá acontecer dentro de você, isso significa que agora outra pessoa está determinando as regras do jogo interno dentro de você. É uma perda de liberdade. E quando as circunstâncias do ambiente elas acabam se apresentando a você e a circunstância também dita o que vai acontecer dentro de você ou dentro de mim, isso também é uma perda de liberdade, porque nós também não temos controle absoluto sobre as circunstâncias. Eventualmente, através de decisões bem acertadas e bem tomadas, nós temos a tendência a conseguir fazer com que as circunstâncias fiquem num certo equilíbrio. Mas esse equilíbrio é relativo, porque eventualmente a gente lida com circunstâncias que estão totalmente fora do nosso controle e que nada podemos fazer para mudá-las. E muitas dessas circunstâncias são circunstâncias difíceis e desafiadoras. E que independente do que a gente faça, elas vão acontecer. Em algum momento, no seu dia, no seu mês, no seu ano, você vai ter que lidar com circunstâncias que elas vão te testar, muitas vezes elas vão te testar no limite, e pouco você poderia ter feito para que elas não ocorressem, para que elas não estivessem acontecendo, porque são circunstâncias da realidade, de uma realidade imperfeita, onde estamos vivendo num mundo muito distante de ser um mundo ideal e um mundo perfeito. Então essas circunstâncias, elas irão continuar acontecendo na nossa vida, as pessoas continuarão tendo comportamentos inadequados, só que uma coisa é essas circunstâncias e essas pessoas continuarem agindo e atuando. Outra coisa é nós permitirmos que as pessoas e as circunstâncias digam o que vai acontecer dentro de nós, que ditem o nosso estado emocional, que nos faça ficar estressados, nervosos, ansiosos, ressentidos, ou alegres, felizes e assim por diante. Então, quando nós fazemos essa virada de chave, nós compreendemos que apesar de ser o padrão de quase toda a humanidade entregar o direito do que acontece dentro de você às outras pessoas, mas existe uma forma muito mais inteligente de se viver que é quando você blinda o seu interior do que está acontecendo fora de você. E quando você faz essa blindagem, então, independente do que está acontecendo fora, o seu interior estará estabelecido. Você não coloca mais o seu interior, seu estado de espírito, à mercê das pessoas e das situações. Então, mesmo se as circunstâncias elas não forem favoráveis, e mesmo se o comportamento das pessoas forem comprometedores ou injustos, o seu estado de espírito ou seu estado emocional, ele estará preservado. Você continuará no estado de paz, de serenidade, mesmo se as coisas que estiverem acontecendo fora de você não forem tão favoráveis assim. Ou do contrário também. Se as coisas são muito favoráveis, você também não se permite se iludir e achar que a vida é mil maravilha. Porque senão você está... Aí é o oposto, porque quando você entrega às circunstâncias e às pessoas o direito de te fazer muito feliz, você está dando essa liberdade para mais cedo ou mais tarde as circunstâncias ou as outras pessoas te causar dor. É como se você estivesse vivendo com o seu interior exposto, aberto. Aí as circunstâncias e as pessoas, elas têm acesso a você e elas fazem o que querem dentro de você. Então, se o seu marido fala alguma coisa que você não gosta, você fica chateado, estressada, fica mal-humorada com a situação, fica revoltada. Se seu chefe te cobra, se seu vizinho tem um comportamento que você não gosta. Então, essas circunstâncias, elas só têm controle sobre nós se nós permitirmos que isso aconteça. Agora, quando nós criamos essa barreira protetora, essa blindagem contra o que vem de fora, tanto o que é favorável quanto o que é desfavorável não tem mais tanto impacto sobre nós. O nível de impacto ele se torna mínimo ou quase próximo do zero. Você consegue criar essa, como se fosse essa casca protetora
que independente do que estiver acontecendo fora de você, você estará em paz, você estará tranquilo e você estará sereno e você vai lidar com as situações, você vai lidar com as pessoas, mas não xingando, brigando, se estressando, se revoltando, como o mundo está cada vez mais revoltado, as pessoas se agredindo entre si, porque uma pessoa fala algo que eu não concordo, aí eu vou lá e vou começar a agredir essa pessoa. Olha, são dois erros. Primeiro que a pessoa falou uma coisa, expressou uma opinião, mesmo que ela tenha gritado, mesmo que ela tenha xingado, mesmo que ela tenha falado alguma coisa. Quando você pega a fala dessa pessoa, você traz para dentro de você e você permite que isso te cause mal-estar, esse é o primeiro erro. Porque agora você entregou na mão dessa pessoa o que está acontecendo dentro de você. E o segundo erro é quando você reage a isso e você também agride. Quando você vai lá e paga na mesma moeda, você se vinga. E você xinga, você bate, você insulta, você acaba atacando a dignidade dessa pessoa, você perde o respeito para com ela. Você vê que é um duplo erro. Agora, quando você cria essa camada protetora, independente do que a pessoa falar para você, de como ela falar com você, isso não vai causar esse ferimento emocional, onde você vai ficar ressentido, você vai ficar estressado e você vai ficar ali naquela revolta com aquela pessoa, porque você tirou dessa pessoa a liberdade de dizer o que acontece dentro de você. E o mesmo se dá para situações. Agora, isso é uma decisão que cabe a você tomar, porque não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Para que isso aconteça, para que você brinde o seu interior, você vai ter que tomar a decisão de não permitir mais que as circunstâncias do externo te afetem. E uma das maneiras de você fazer isso é você começar a praticar a aceitação. Aceitação é um conceito poderosíssimo, simples e poderoso, que tira do ambiente externo, seja das pessoas ou das circunstâncias, a capacidade de causar mal-estar a você, de causar dor e sofrimento a você. Aceitação é aceitar as pessoas como elas são e aceitar as circunstâncias como elas são, aceitar a realidade como elas são, sem criar resistência e sem criar negatividade. É quando você aceita a vida nas suas incontáveis manifestações. Então a vida ela continua se apresentando a nós a cada instante de maneiras diferentes, ora agradáveis, ora desafiadoras, ora satisfatórias, ora muito difíceis. Então a realidade ela vai se apresentar de maneiras diferentes. Só que quando você aceita cada manifestação do agora sem criar resistência e sem criar negatividade, você permite que o fluxo da vida continue se manifestando. E é justamente a resistência ao que está acontecendo neste momento, a resistência ao fluxo da realidade que produz o seu sofrimento. Então, quando uma pessoa, quando o seu marido diz algo que você não gosta, é a resistência àquele momento que produz o seu sofrimento. Se você simplesmente aceitar que seu marido ele tem o direito de dizer o que ele pensa, mesmo que isso for diferente do que você pensa, se você aceitar que seu marido é uma pessoa imperfeita, ou que a sua esposa é uma pessoa imperfeita, e que eventualmente ele ou ela irá cometer erros, se você aceitar que o ser humano é imperfeito e que está suscetível a falar coisas que não deve e fazer coisas que não deve, quando você aceita essa realidade, porque é uma realidade, quer você goste ou não, quer eu goste ou não, é uma realidade, o ser humano é assim. Então quando você aceita isso, você para de produzir sofrimento dentro de você a partir do comportamento da outra pessoa. E o mesmo se dá para as circunstâncias. Então, se blindar do que está acontecendo no externo depende de você aceitar a realidade como ela é e você tomar uma decisão de você criar essa camada protetora para que, independente do que esteja acontecendo fora de você, ou independente do que as pessoas façam, você estará blindado. E aí é um direito seu continuar se associando ou não com essa pessoa. Você tem todo o direito de não querer mais conviver com determinadas pessoas que estão tendo um comportamento inadequado com você. Você não é obrigado
a continuar convivendo com pessoas que não te respeitam, que ferem a sua dignidade, que gritam com você ou que praticam violência em algum grau. Você não é obrigado a isso. Você tem o direito de escolher se você vai continuar ou não se relacionando com essas pessoas. Agora, se você decidir continuar se relacionando, aceite elas como elas são. E mesmo nas circunstâncias da vida, você tem o direito de tomar as decisões e agir para que as circunstâncias sejam diferentes do que elas são. Mas faça isso no estado de aceitação e brinde o seu interior para que você não sofra mais através das dificuldades da vida nem do comportamento das outras pessoas. Do contrário, você será sempre refém das pessoas e dos seus comportamentos. E o oposto é verdade. Quando você assume esse novo padrão, aí então que você passa a ter verdadeira liberdade. Nós nos vemos no próximo vídeo.